A gente segue hoje com as lives sobre as histórias das lutas, das revoluções, das revoltas negras, né? Do século XVIII e principalmente do século XIX. Hoje a gente vai falar bastante sobre o século XIX, né? Como foi, né, o Brasil em 1800, o que aconteceu aqui, né, com o período escravista, como foi socialmente tratada essa questão, né? E as revoltas mais importantes. Então a gente hoje vai discorrer por algumas, assim. Acho que o Rafa já deve estar aí. Eu estou até abrindo aqui meu iPad. Que se precisar de um reforço, já está aqui do lado. Vamos ver aí se Rafa já está aqui. Ei, Rafa! Tá me vendo e me ouvindo? Eu estou. E você? Está me vendo? Está me Tô te ouvindo? vendo, te ouvindo muito bem mesmo. Eu tava com problema de internet, mas eu coloquei nos dados móveis e tá melhor do que o Wi-Fi. Então vamos Tá. continuar nos dados móveis. Sigamos, né? O importante Com é a gente certeza. seguir com o nosso projeto. Que bom, né, Rafa? Que hoje deu. Exatamente. Hoje deu, hoje deu, hoje deu, mas é assim mesmo. É bom que a gente já pega o assunto e intrinca todos os pontos, elenca para fechar na abolição. Vai ficar ainda Exato, melhor. exato. Eu também acho. Acho que é bom a gente pensar em coordenar a coisa de uma forma que o arco tenha um encerramento, né? Exatamente. Ó, Carol, aqui em Diga. Salvador, hoje na Bahia, estamos todos em festa. Quer dizer, festa em casa, porque não pode ir para a rua. Porque hoje é a nossa data magna, que é o 2 de julho. A independência da Bahia é marcada pelo 2 É, de julho. Inclusive, a independência da Bahia tem uma série de tensões e tal, né, que a gente vai citar rapidamente, porque faz parte da nossa conversa também. então vamos lá. Hoje vou pedir para que você faça o preâmbulo. Perfeito, maravilha. Carol, falar sobre essa questão, sobre as revoltas, falar sobre essas tensões que marcaram o contexto do Brasil, né, ao longo de toda a sua história. A gente, evidentemente, por uma questão de tempo, de possibilidades, vamos nos centrar no século XIX, mas todo o Brasil é marcado por tensões, por conflitos, que mostram muito bem esse panorama de complexidades que existiram ao longo do período colonial e no Império e também na República, assim como existe nos nossos dias, né? Então a gente frisa o século XIX para entender mais esse contexto e já entrar na abolição. Mas tensões, panoramas de rebeliões, de conflitos, acompanharam toda a história brasileira. Hoje, vamos unir três assuntos de total importância para a gente compreender o Brasil e os desdobramentos do Brasil no cenário do século XIX e início do século XX, que são as revoltas negras, né, especialmente do XIX, o movimento abolicionista, a abolição e a Primeira República com pós-abolição. Né? São assuntos bem complexos, bem amplos, como a gente está frisando ao longo de todas essas lives, né? Com diversos estudos, com muitos trabalhos que a gente está referenciando toda a live. Quando é finalizada, colocamos as referências dos livros, mas tem como a gente fazer um preâmbulo para induzir as pessoas a ler, conhecer mais sobre esse momento. Eu lembro, né, e por favor, fique à vontade para contribuir, precisa de sua contribuição, Não, eu que no quero documento. assim, vamos explicar para as pessoas como era o Brasil, como estava o Brasil no início do, né, ali, 1800, qual era a situação, a realidade social do Brasil, em que contexto estavam inseridos os escravos na realidade social do Brasil no início dos 1800. Porque a gente sabe que depois de 1831, como a gente falou na live anterior, teve a Lei Feijó, que já foi um Exato. passo, né, em direção à libertação dos escravos. Mas foi uma coisa que só serviu para, como a gente diz, a expressão Pra... até para inglês ver, surgiu daí. É a Lei Feijó, Uhum. que veio em 1831, que proibia a comercialização e o tráfico de escravos. Mas antes disso, gente, a coisa corria solta. Então, eu queria, Rafael, que você desse uma exponenciada para as pessoas entenderem em que situação estava o país no início de 1800. Perfeito. Primeiro, pela ótica escravista, um país com a escravidão, país escravista. Todas as relações do Brasil perpetuavam nessas ligações, nesse panorama de uma sociedade, né, onde a brutalidade, onde a exclusividade, a exclusão, né, e outros tantos panoramas sociais, tanto nas cidades como no interior, marcava a presença. E ao lado de tudo isso, temos tensões, temos resistências, temos confrontos.
Por isso que a gente vai falar sobre as resistências, né? E isso acompanha toda a história do nosso país. No século XIX não vai ser diferente. Então esse contexto do início do século XIX, dos anos de 1800, vai ser marcado justamente por isso, por tensões, né? E isso não é só do final do início do século XIX, Carolina. No final do XVIII para o início do século XIX, em alguns lugares do Brasil, também tivemos tensões e conflitos de grande magnitude que mostrou a insatisfação e campanhas contra a escravidão, né? Tentativas de liberdade de escravos e tal. Então, em todo esse contexto do Brasil nesse período, tínhamos uma contra-ordem, uma ordem contrária a isso, uma resistência, revoltas e revoluções. Como você falou, na década de 30 do século XIX, tivemos algumas leis que tentaram modificar esse panorama social, por exemplo, a lei para inglês ver e tal, mas não vai dar muito certo, né? Afinal, o tráfico vai continuar presente e muito, alimentando fortunas, e só na década de 50 é que vamos ter uma ação mais efetiva com a outra lei. Mas de 1800 até 1850, esse é o panorama de tensões e de conflitos, que vai continuar na segunda metade do 19 também. Tá. Eu estou tentando aqui informar, porque eu queria saber numericamente quantos escravos haviam no Brasil no início de 1800. Tá, estima-se... Deixa eu ver aqui, ó. Mas essa informação aqui já é de 1888. Você tem esse número aí? Do início do século XIX, eu estou sem ele em mãos. Eu tenho aqui o número no final do século XIX. No final do século XIX, a gente tinha no Brasil em torno de, olha, 200 mil escravos. Esse número já era menor do que no início do século XIX. Porque aí já entra muito libertos e tal, tem as leis do ventre livre, do sexagenário. Então, o panorama da segunda metade do século XIX já passa por alterações. No início do século XIX era bem maior. Sim. Estima-se que o Brasil recebeu um total de 4,8, entre 4,8 e 5 milhões de escravos ao longo de todo o período escravista no Brasil. É muita coisa, né, gente? Pensa, é muita coisa. Em comparação aos Estados Unidos, né? Alguns estudiosos ainda colocam um número ainda maior ao longo de toda essa história. Então, para a gente perceber como é essa dinâmica. Foi um momento, né, mais de 300 anos, né, de tráfico, de ligações entre a África e o Brasil, que vai marcar todo um contexto. E isso marca toda a realidade brasileira. É muito impressionante a gente pensar nesse número ao longo desses um pouco mais de 300 anos. A gente está falando de 5 milhões de pessoas extraditadas, né, que vieram de outros países e foram jogadas aqui, de negros que vieram da África. Nos Estados Unidos, aqui, o número comparativo são 400 mil durante todo o período escravista norte-americano. É menos de um décimo. É muito pouco, né? Quer dizer, no Brasil, gente, se explorou muito, muito, muito a mão de obra escrava. Muito. É uma coisa absurda, assim, o que se explorou a mão de obra escrava no Brasil. Marcava todo o contexto. A gente não pode perder isso de vista, né? Não é à toa que tinha resistência, não é à toa que tinha contextos paralelos a isso. E aí que entra as revoluções, as revoltas que aconteceram aqui no cenário brasileiro. Nesse sentido da revolta, Carolina, acho que a gente pode pelo menos voltar para o século XVII, para depois ir para o XIX, só para a gente inserir Palmares no contexto. Os quilombos. Vamos a isso. Vamos a isso. Por quê? A escravidão chega aqui no final do século XVI, né? Na segunda metade do século XVI, e vai adentrar séculos adentro até o XIX. Durante todo esse momento... o Brasil acabou de ser descoberto, o Brasil foi descoberto em 1500. Já tem as exigências, as solicitações. 4 décadas depois, por aí, já chegou aqui, né, os pedidos para enviar. A utilização da mão de obra escrava, olha só. Lembrando que, em primeiro momento, fizeram o trabalho escravo, né, com os indígenas, né? Que não acabou dando muito certo a um longo espaço de tempo, mas que continuou presente em outros momentos também, não podemos esquecer isso. No século XVII, especialmente na segunda metade do século XVII, primeira metade do século XVII e segunda metade do século XVII, tivemos um espaço, um local, entre Pernambuco e Alagoas, que se destacou nesse contexto, que era um quilombo, né, formado por vários mucambos, que era a região de Palmares. Por que Palmares se destacou tanto e qual é a importância de Palmares para esse contexto do Brasil no século XVII? Pense que o lugar chegou a ter, na segunda metade do XVII,
mais ou aproximadamente 20 mil pessoas. Em É um muita contexto, coisa. em um contexto onde as principais cidades da época tinha essa média de habitantes, algumas menos e outra mais, né? Isso de um contexto particular, muito diferente do que acontecia no resto do Brasil, porque os habitantes desses quilombos tentavam minimamente preservar os seus traços étnicos, as suas culturas, as suas tradições, o seu modo de viver muito particular a essa realidade dos quilombos. E nessa região da Serra da Barriga, entre Pernambuco e Alagoas, ficava esse grande quilombo, que desde o primeiro momento, desde os primeiros momentos, os primeiros anos, as primeiras décadas, representou uma ameaça a essa ordem vigente portuguesa. Porque é um símbolo Porque muito foi claro de contestação. o primeiro agrupamento de revoltados organizados, né? E Existia uma muito bem estrutura organizado. funcionando ali dentro, né? Muito bem organizado, muito bem organizado. Né? Cada um com suas atribuições, com suas funções, com suas logísticas, com, com seu modo de gerir esse espaço geográfico naquela região. E sempre existiram tentativas de tentar destruir, acabar com aquela região, com o Quilombo de Palmares. Isso vai se tornar bem sucedido na ótica do português e das pessoas que empreenderam essa iniciativa a partir da segunda metade do século XVII. E nesse espaço vão se destacar alguns nomes, né, como a gente conhece até hoje. Um deles, que é o mais conhecido, é o Zumbi dos Palmares. Lembrando que o título, que o nome Zumbi, pode representar um chefe, um responsável pelo aquele aldeamento, por aquela comunidade. É como se fosse um título militar, se a gente pudesse fazer uma comparação a grosso modo. Então é possível que tivesse existido zumbis também, né? Mas esse personagem zumbi esteve presente nesse contexto do Quilombo dos Palmares, marcando decisivamente os rumos da região, justamente com outros que também tinham atuação naquele contexto e os trâmites entre a região do Quilombo e as cidades que ficavam em volta. O Quilombo, só para as pessoas que estão nos assistindo entender essa logística, esse panorama da época, não era uma coisa isolada, estava conectado com os seus arredores e com as outras cidades também. Em um dos mucambos, tínhamos uma média de 6 mil pessoas, né? Mais uma vez, o número de uma vila e de uma cidade naquele contexto do século XVIII. Não, era muito grande, era muito grande. Era um grupo, imagina, era uma cidade, né? Porque se você parar para Não, uma pensar, cidade. tinha 10% da população que tinha Rio de Janeiro na época. Porque o Rio de Janeiro, na época, tinha o quê? 200 mil habitantes. É isso aí. É impressionante, esse número é impressionante. Eu estou abrindo aqui para saber quem foi Zumbi dos Palmares, né? Qual é a descrição que você tem aí? Eu tenho aqui, olha. Ficou ali. Zumbi, também conhecido como Zumbi dos Palmares, ficou aí, como você disse, na Serra da Barriga, né? Sim. Aqui, ó. Abri aqui. Ou a Serra de Dois Irmãos. Foi um líder quilombola brasileiro, o último dos líderes do Quilombo de Palmares, o maior de todos os Exato. quilombos no período colonial. Zumbi nasceu, então, na capitânia de Pernambuco, uma região que hoje pertence ao município da União de Palmares, no estado de Alagoas. E aqui tem fotos do Zumbi. A palavra zumbi ou zambi vem do termo zumbi, do idioma africano quimbundo, e que significa fantasma, espectro, alma de pessoa falecida. Interessante, né? Porque ele devia estar presente mesmo, né? Ele se fazia presente quase como com um espectro. Ele era o terror de todos os senhores feudais, donos de fazenda da época, porque ele significava que poderia sim haver, insurgir revoltas, né? Dentro, cada um da sua fazenda aí de café, de cana. Então, o zumbi foi uma figura que tocou terror em todos os fazendeiros e senhores feudais da época. E isso que você falou dialoga com uma questão muito importante, que é a importância do zumbi no cenário posterior, o símbolo que ele representa, né? O vulto que o zumbi é para a história do Brasil como um grande herói e tal, principalmente para o movimento negro. O fim do zumbi não foi nem um pouco apoteótico, pelo contrário, foi trágico, né? E os portugueses, né, as missões que são enviadas para tentar invadir o lugar, acabam se tornando bem-sucedidas na segunda metade do século XVII e capturam Zumbi dos Palmares. Ele vai ter uma morte brutal, a cabeça dele vai ser exposta em uma das praças da região do Nordeste durante muito tempo para servir de exemplo.
Essa forma de matar as pessoas, matar os inimigos daquela época e expor em praça pública para servir de exemplo, vai Era uma maneira de perpetuar em repressão, outros né? lugares. Exatamente, vai perpetuar em outras cidades. Isso não é só exclusividade de Palmares. Outros revoltosos, outros personagens insurgentes nesse período também passaram por essas, entre outras tantas agressões. Então, temos uma mensagem muito clara. Tivemos um quilombo de importância de magnitude como o Zumbi dos Palmares, mais de 20 mil pessoas, aproximadamente 20 mil pessoas, e tivemos um fim trágico nesse sentido. O seu principal líder foi exposto dessa forma perante os demais, né? Isso é uma mensagem muito clara da ótica colonial nesse contexto. E E não é você sabe algo que exclusivo. eu fui a Palmas visitar e fazer uma matéria para o meu canal do YouTube faz alguns meses, e eu fui visitar exatamente a região onde ocorreu a última batalha, ou algumas das batalhas que derrotaram os Zumbi dos Palmares. Aquilo ali se tornou assim um problema, né, para o país, porque eles conheciam a mata, eles conheciam a região, eles conseguiam se defender muito bem. Eles resistiram durante muito tempo. Era um verdadeiro fiasco, porque o exército não conseguia destruir, né? Até que finalmente eles fizeram uma coisa de um volume muito grande e eles, pobres, já cansados e combalidos de tanta resistência, acabaram realmente todos eles sendo massacrados. E o Os final, como relatos você da mesmo disse, não foi época, nada glamouroso. da segunda metade do século XIX, do século XVII, né, lembrando que a gente tinha um outro aparato muito diferente do que a gente pode imaginar no século XVIII e XIX, né, se contratavam pessoas que eram encarregadas só para fazer isso, como se fossem caçadores, né, bandeirantes, para ir nessas regiões. Isabel? Mandar um beijo. Beijo, Isabel. Oi, minha filha. Tudo bom, meu amor? Devidamente protegida. Foi passear com os cachorros. Oh, que bom, que bom. Aqui não tem cachorro, Vai só lá, gatinho, fica em casa. Né? E o aparato vai que lá foi brincar, meu enviado até. amorzinho. Não tem ninguém pra eu brincar. Oh. A mamãe vai brincar com você. A mamãe daqui a pouco vai brincar com você. Vamos brincar de estátua. Eu ficar selado. Tá jantar na mesa? Então tá, vai jantar e você volta aqui e fica do meu lado, tá bom? Não é, gente, é a vida real. A gente falando de quilombo, de revolta, e é isso. Não, Dedé, Aquela né, série, gente? A Vida Como Ela É, né? Não é a vida como ela é. Não tem jeito. Essa baixinha gostosa aqui, que eu quero dar uma Deixa ela mordida. assistindo com a gente. Então vamos seguir. Né? Agora, E uma que foi colocada, né, até canhão chegaram a levar para a região, né, para tentar destruir. massacraram, eles foram dizimados, gente. Foi uma chacina Muitos que foi mortos, feita. outros aprisionados, outros tantos tiveram fim do zumbi para justamente servir como exemplo. É interessante, Carolina, vou aproveitar esse momento sobre os Palmares para fazer uma consideração, fazendo um link com esse panorama, né, que tem relatos de corpos e corpos. O Marcelo de Salete, que a gente chegou até a conversar, o gravurista, ilustrador, tem um trabalho maravilhoso. O trabalho dele, né? Coisa incrível, que é o quadrinho Angola Janga, né? E vai falar sobre Palmares, Zumbi e tal. Ele, inclusive, participa do documentário que a gente indicou na Netflix, Guerras do Brasil. Né? E é um trabalho muito detalhado, muito bonito desse contexto. De uma importância também muito próxima aos fatos, porque ele é uma pessoa da área de história, tem mestrado na área de história das artes. Então, ele teve todo um aparato, um cuidado para fazer essas narrações, essas descrições do que era Palmares. Antes de tu falar, eu só vou rapidinho só mostrar uma única imagem, que é essa daqui dele, para as pessoas ficarem com gosto de querer mais e comprar. Aqui. O trabalho dele, gente, essa revista é sensacional, é uma obra de arte. É assim, é uma revista em quadrinhos sensacional. Olha o desenho desse cara, olha que sensacional. É muito maravilhoso, legal. Maravilhoso. Agora, vamos voltar para o início de 1800 no Brasil. Ou seja, a gente situou todo mundo, contou a importância, o impacto, a representatividade, né, que teve o Quilombo dos Palmares e alguns outros, mas a gente está falando do Quilombo dos Palmares na história, né, do Brasil escravista. Chegamos no início do século XIX, estamos ali no início de 1800. E aí, Rafael? Vamos contextualizar agora esse momento.
É aí, nesse momento, especialmente no século XIX, primeira metade, e na segunda também, que acontecem as grandes revoltas que vão marcar esse momento. Né? Tivemos diversas revoltas nas cidades espalhadas Brasil afora. Né? Eu vou citar uma especialmente, não no sentido de exclusividade, mas pela dinâmica, pela dimensão que ela teve, pelo impacto no contexto, que foi a Revolta dos Malês, da década de 30, do 19, aqui na cidade de Salvador, para a gente perceber um pouco desse panorama. É uma realidade específica, né, com suas particularidades, mas é realmente um feito incrível. No ano de 1835, isso bem no início, era janeiro ou fevereiro, era janeiro de 35, né? Uma série de escravizados, né, malês, negros muçulmanos, esse é um ponto importante que a gente tem que ter em mente, eles eram muçulmanos, né, começaram a organizar, isso evidentemente que exigia um certo tempo de preparo e tal, conversas entre outros participantes, uma insurreição na cidade de Salvador. O objetivo, Carolina, era ousado, né? Segundo o que a gente imagina e segundo os relatos que a gente tem, porque ainda tem algumas problemáticas em relação a esse ponto. Lembrando que o principal livro que fala sobre isso é o do professor João José Reis, Revolta Negra no Brasil, né? Revolta dos Malês, da Companhia das Letras. Então eles têm um plano ousado de dominar todo esse contexto, escravizar brancos e construir um reino em algum lugar do Nordeste. Conseguiram, a gente calcula, o professor João Reis calcula, entre outros estudiosos, uma média de 600 pessoas, de negros na época, que participaram do conflito. 600 participantes naquela ótica é um número muito considerável. Sabe quantas pessoas tinha em Salvador? 47 mil habitantes. 600 negros participaram dessa insurreição no centro da cidade do Salvador. Né? Então, isso em janeiro de 1835, eles saem de uma das casas onde um dos integrantes moravam, né, com o objetivo de resgatar um outro membro, uma outra pessoa de destaque entre os malês, que estava preso na Câmara Municipal da cidade de Salvador. Isso tudo no centro. A cidade de Salvador, naquela época, se concentrava bem naquela região do Pelourinho, do centro histórico que você conhece. Não foi uma atitude, um plano bem sucedido, porque quando chegaram na Câmara, eles enfrentaram resistência por parte dos soldados, dos militares que estavam lá. Já teve um certo confronto e tal, não acabou dando certo. Mas eles foram muito bem mais articulados, né? Já tinha outros planos, já tinha outras pessoas espalhadas pela cidade, eles seguiram o caminho em outros trajetos, indo para a direção sul e para a direção norte, convocando mais negros para participar da revolta. A cidade ficou assustada, foi uma situação assim de calamidade. E sobre essa situação, eu só lembro da nossa primeira live, que foi sobre a Revolução do Haiti. Esse medo do que aconteceu com o Haiti não desaparece. Vai continuar presente no Brasil, né? Esse temor de que aconteça uma outra revolução, como aconteceu lá em São Domingos, no Haiti, esse pavor, esse medo negro vai perpetuar no longo do século XIX e está presente, inclusive, em muitos discursos de políticos, discursos dos personagens daquele período. Então eles saem pela cidade, na direção norte, na direção sul, convocando mais escravizados na época para participar, conseguem criar uma certa instabilidade, atacam, tem mortes também nesse período registrado, mas a revolta acaba durando 6 horas. 6 horas, 7 horas na cidade de Salvador, porque eles acabam sendo contidos. E aí a gente para perguntar, nossa, é uma revolta que tinha planos ousados e tal, durou 6 horas. Esse momento, esse impacto aqui na cidade de Salvador representa muito bem essa dinâmica de insatisfação existente nesse período do século XIX. E isso não é um contexto isolado da cidade de Salvador. Isso está presente no Rio de Janeiro, isso está presente nas cidades nordestinas, isso está presente nos quilombos que continuaram existindo ao longo do Brasil. E o próprio acontecimento da Revolta dos Malês vai ser lembrado em outros momentos também, porque esse pavor vai continuar presente na cidade de Salvador. O que acontece? Qual é o desfecho dessa revolta? Eles são presos, alguns são condenados à morte, outros são condenados a dezenas, centenas de chibatadas, em dias separados, né, ao longo dos dias, 300, 600, 1000 chibatadas. Um morre durante essa punição, outros são degradados para o continente africano, e é interessante analisar, e João José Reis, o historiador, faz isso de forma exímia, toda a particularidade dos seus participantes.
Primeiro que eram nagôs, né, falavam em Yorubá, a língua, né, o idioma, se vestiam com uma espécie de abadá, uma mortalha branca, então eles saíram trajados de uma mortalha, até por conta de sua religião, e levavam, cada um deles, né, nesses episódios, uma bolsinha com uma série de palavras, com escrituras, né, em árabe, com trechos do Alcorão, porque eles sabiam ler e escrever. Então eram muito bem articulados e tinham projetos audaciosos para essa realidade. É muito interessante a gente observar isso, porque essa casta europeia branca que se autodeterminou superior como raça, como intelecto, como tudo, em todos os aspectos, né? Sempre subjugou os pretos e nunca pensou na possibilidade. Você tirava uma pessoa da realidade dela na África e jogava essa pessoa em qualquer outro país, é como você analisar hoje a vida de né? Um refugiado. Um refugiado sírio, ele podia ser um advogado, ele podia ser um médico, um doutor, dentro da comunidade dele. Ele foi arrancado daquela realidade, jogado em outro país, onde ele não domina aquela língua. Mas é evidente, todo mundo tem a sua origem, todo mundo tem a sua história, todo mundo tem o seu passado, e todo mundo carrega isso consigo, né? Todos esses negros que foram arrancados das suas comunidades lá na África, eles pertenciam a um grupo, eles pertenciam a um sistema, né, uma casta, estrutura social qualquer, né, seja matriarcado, seja patriarcado, eles tinham uma língua, eles tinham uma cultura própria. Evidente, né, que devia ser uma surpresa enorme para todos esses brancos arrogantes que se julgavam superiores, né, de repente se verem numa situação dessa. Pode ter durado 6 horas, mas eu tenho certeza que o impacto foi profundo e deve ter deixado marcas muito grandes em toda a casta branca brasileira. Eu não tenho a menor dúvida, né? Perfeito, é justamente esse ponto que eu queria chegar. Você fez uma apresentação corretíssima. Durou apenas 6 horas, mas teve um impacto de muito tempo, de dias, de décadas, né? Mostra a resistência, entra para a história, né? Quando a gente tem esse resgate histórico da relevância dos malês para o contexto do Brasil naquela época, a gente percebe como é essa dimensão, como é esse panorama tão complexo, né? Primeiro desses grupos existentes no Brasil. Você ia falar alguma coisa? Não, eu ia dizer que assim, e houve outras, né? Houve outras, tantas, várias revoltas, né? A gente falar aquilo que nós encerramos a live passada falando sobre a princesa Isabel, né? Haviam pressões políticas externas violentíssimas para que o Brasil acabasse de vez com a escravidão, né? Assim, países não queriam mais se relacionar comercialmente com o Brasil caso o Brasil insistisse em manter a escravidão atuante no país, né? A Inglaterra, que era o principal parceiro comercial brasileiro, ameaçava ostensivamente fechar as portas para todos os produtos brasileiros. Abandonaria o Brasil à sua própria sorte, caso o Brasil insistisse em manter a escravidão. E, além disso, se a gente está falando de um fato que aconteceu em 1700, como, por exemplo, né, os Zumbi dos Palmares, tudo isso que aconteceu, depois a gente pega o início de 1800, século XIX, veio a Lei de Feijó em 1831, em 1835, a Revolta dos Malês, e tantas outras, gente. Quando a princesa Isabel finalmente assinou, né, a abolição da escravatura, claro que eu não duvido que ela fosse uma excelente pessoa, até gostaria de acreditar que sim, porque eu tenho uma romântica simpatia por ela. Mas ela não fez aquilo de boazinha, gente. Ela não fez aquilo de boazinha, ela fez aquilo porque ela precisava fazer, né? Exato. Assim, estava completamente fora da ordem mundial o Brasil sustentar a postura de um país escravista ainda, né? Então, a gente tem que entender esse contexto. Ela assinou, essa liberação finalmente aconteceu e foi conquistada à custa de muito sangue, de muitos negros que lutaram muito para que esse momento chegasse. Né? Porque a gente vai para a escola, eu fui para o colégio, eu aprendi que ela foi boazinha, olha que pessoa sensível. Ela um dia acordou, nunca foi a favor da escravidão, assinou lá a lei, né, que abolia a escravidão. Não é isso. Olha quantas revoltas, olha quantas pessoas morreram. Olha quanta história tem por trás da abolição da escravatura aqui no Brasil.
não é? Não, muita história e com a participação dos sujeitos. Esses personagens tiveram nomes, tiveram atuação, tiveram suas histórias, né? Como você bem falou, o panorama daquele período era muito diversificado. Tínhamos diversas culturas, né, de diversos povos do continente africano que vieram para cá e aqui marcavam um verdadeiro balaio. Né? Tem pessoa de grupo tal, tem pessoa de grupo étnico tal, tem uma pessoa de idioma tal, de religião tal e outros com outros panoramas. Né? Isso não era visto, isso não era sensível, né, para a ótica portuguesa daquele período. Pelo contrário, era tudo escravizado. A gente sabe de toda essa dinâmica existente nesse período. Né? Inclusive no sentido de transformar essas pessoas, né, em deixá-los como escravos. Né? A ótica de continuar como estavam. Isso vai marcar esse contexto. Né? E só para falar, ainda fechando a questão dos malês, a gente tem que citar o nome do próprio Pacífico Licutã, que foi aquele que estava preso na Câmara Municipal, para quem tiver interesse. Em média, 70 negros morreram nesse panorama, a maioria, evidentemente, dos participantes, dos insurgentes, não é? E nos anos seguintes, esses panoramas continuaram. Além deles, tivemos o Anuna, o Pacífico, o Súlio, o Dassalo e o Manuel Calafete, né? Todos presos, envolvidos nesse processo. E isso aconteceu na década de 30. Nos anos seguintes, tivemos mais conflitos, mais tensões, inclusive se agravava ainda mais no que toca à realidade das senzalas e dos outros quilombos espalhados no Brasil adentro. É interessante, Carol, a gente pontuar que em outro momento da história do Brasil, muito particular, especial, também tivemos algo bem interessante para contextualizar essa realidade de insatisfação e a pauta do fim da escravidão, que foi também no final do século XVIII, com a Revolta dos Bustos, a Conjuração Baiana aqui na Bahia, né? Onde eles pediram... Bahia sempre, gente, afrontando. A Bahia sempre na linha de frente dos acontecimentos nacionais. E Bahia! Sangue. Mas, fazendo justa consideração, Pernambuco, Rio de Janeiro, região sul também, né? Mas a Revolta dos Alfaiates, a Conjuração Baiana, tinha isso na pauta, né? A possibilidade do fim da escravidão. Isso em 1798 e 1799. O fim que os 4 principais envolvidos tiveram foi o enforcamento e o esquartejamento dos seus corpos em praça pública. Né? Então isso no final do 18, década de 30 com os malês e outros tantos cenários ao longo do século 19. Então, feito esse panorama, a gente percebe, né, esse cenário de revoltas, de lutas constantes e dos seus sujeitos que participaram ao longo de todo esse período na tentativa de conseguirem, né, os seus objetivos. Então, o movimento abolicionista no Brasil também faz parte, também está inserido nessa realidade. E ele vai ganhando, evidentemente, força, especialmente no século XIX, com uma dimensão muito maior, com o envolvimento de diversas pessoas. Ele já existia, com o envolvimento de diversas pessoas, jornalistas, escritores, poetas, políticos. Quem são políticos. Os principais abolicionistas, Rafael? Vamos lá. Esse é um ponto interessante porque a gente tem que dar o devido crédito a esses personagens. Né? Primeiro, vamos lembrar do Luiz Gama. Luiz Gama possui uma trajetória de vida incrível. Tem um livro muito bom que eu vou recomendar aqui na live para as pessoas que têm interesse, que é Um Defeito de Cor, né, da editora Record. Esse livro é maravilhoso, muito, né? E vai falar sobre a história da mãe dele, também vai relacioná-lo na história. Luiz Gama, só para a gente ter uma ideia, ele foi vendido como escravo e ele nasceu livre. Ele nasceu em 1830 e faleceu no final do século XIX, em 1838. Gente, quem não conhece a história desse personagem, Luiz Gama, primeiro essa pessoa de fato existiu. Ele tem uma história contundente, impressionante, forte, vale muito a pena estudar e ler. Estudar, que eu digo, não estudar estudando, mas conhecer a história dessa figura, de uma importância, um homem de uma inteligência. Ele foi fundamental para o Brasil finalmente chegar à libertação, né, da escravidão. Uma figura extremamente atuante, porque ele escrevia, porque ele falava os seus objetivos, ele se pronunciava com essa intenção. Não só ele, como também outros. Eu estou falando do Luiz Gama no sentido de ser um negro atuante nesse contexto da segunda metade do século XIX. Outro nome bem conhecido também é o Joaquim Nabuco. Né? Inclusive tem livro, Abolicionismo, entre outros nomes. Joaquim Nabuco era um homem branco.
Além desse nome do Luiz Gama, temos também mulheres. A participação feminina, Carol, é um ponto interessante para a gente destacar, porque, de uma forma ou de outra, essa história do século XIX, essa história tradicional de valorizar os grandes heróis, os grandes nomes, os grandes feitos, priorizou, evidentemente, as figuras masculinas, né? Sempre os políticos, os reis e tal. Né? E os outros sujeitos da história, e as mulheres, e os outros participantes desse contexto, estavam onde? Estavam atuando, estavam lutando, estavam participando também desses processos. E estavam na Revolta dos Malês, na figura da própria Luísa Maim, que é a mãe de quem? Do Luiz Gama, né? E estava em outros momentos do século XVIII, estava nos quilombos do século XVII. Mas se a gente for olhar na África, gente, a África que a gente escuta e que a gente estuda, pelo menos a África que eu tive contato quando eu estava na faculdade, eu estudava, basicamente a grande maioria absoluta assim, das tribos eram matriarcais, as mulheres eram guerreiras, haviam muito mais rainhas, né, das suas tribos, Tínhamos que geriam muitas aquela sociedade ali, tomavam conta do seu povo. Na África, a igualdade de sexos sempre foi uma coisa muito mais comum do que para nós aqui ocidentais, não tem a menor dúvida disso. Interessante, né? E aqui nós ocidentais brancos, a gente massacrou isso e a sociedade segue sendo machista ainda hoje. Bom, sigamos com a questão das revoltas negras, que é o que nos interessa hoje. Então, essa participação dessas mulheres, desses outros sujeitos, marca também esse contexto. Porque aquilo que é dito, falado, pronunciado em uma praça, repercute em outros lugares. Vamos imaginar o contexto da segunda metade do século XIX, em que temos uma campanha, uma ação abolicionista em algum lugar, né, e determinado discurso tem esse viés. Né? As outras pessoas que estão assistindo passam essa informação para os outros. Isso chega nas senzalas, isso chega nos contextos urbanos das cidades, né? Isso traz pessoas para a causa. Ou seja, essa rede de sociabilidade está presente, está atuante. E se isso está atuante, temos pressão, temos exigência. Eu estou focando nessa questão dos movimentos, dos personagens, né, das mulheres, do Luiz Gama, Joaquim Nabuco, da Adélia no Maranhão, entre outras personagens, de escritoras e tal, porque tudo que é escrito, que é feito, tem uma repercussão. E isso traz pressão para o governo imperial, para os responsáveis pelo cenário político naquela época, para a gente entender que não vai ser em 1888 que vai ter a abolição da escravidão. Não é que mudou de uma hora para outra. É isso que a gente está tentando explicar para as pessoas, é que, na verdade, foram anos e anos de lutas. Né? São mais de 300 anos de escravidão e são mais de 300 anos de luta para que esse povo se libertasse. Quer dizer, é evidente que esse povo nunca aceitou, foram até obrigados, eu acho que, a conviverem, infelizmente, com essa realidade que lhes foi imposta, mas de modo algum eu acredito que esse povo foi subjugado e conviveu com isso pacificamente, ou seja, sucessivas revoltas existiram e se repetiram e outras insurgências vieram ao longo de todo o período da escravidão. A gente está pontuando isso aqui para que as pessoas tenham a consciência básica e primária de que essa liberdade foi conquistada à base de muita luta. Foram séculos de luta, sabe, de derramamento de sangue, de pessoas que se expunham a tudo para conseguir se libertarem. Então, é uma coisa que veio tardíssimo, no mundo inteiro já não havia mais. Né? E aqui o Brasil insistia. Então, isso fala muito sobre nós como povo. Porque aqui no Brasil, todo mundo, você pergunta para qualquer um, você fala, você é racista? A pessoa vai dizer não. Não, de forma alguma. Mas ela não faz nada. Né? O que ela faz de concreto? O Brasil é racista? Não. Você é racista? Também não. Mas e aí? E a gente ainda hoje vive numa sociedade extremamente racista, que subjuga demais as pessoas, não só pela cor da pele, mas também pela classe social. Nós somos um país onde a maioria absoluta da população é de pretos, gente. Não dá. Raça e classe estão extremamente ligados, e a questão histórica ajuda a gente a entender um pouco desse panorama. Isso conseguimos fazer isso apresentando números, dados e tal ao longo das lives, para mostrar o quanto essas coisas estão intrincadas ao longo dos séculos, né, e especialmente no século XIX. Isso é o que se diz racismo estrutural.
Perfeito. Venha Exatamente. secular, né, gente? A gente tem que entender Exatamente. isso para se libertar disso. A gente busca Por, conhecimento para que a gente possa se libertar do que nos amarra e do que nos impede de melhorarmos, assim. Eu acho que o por falar objetivo nisso, maior é isso. Oi, amor, eu ficaria fale. muito contente, muito feliz de ver uma live sua falando sobre essa questão do racismo estrutural com nossa maior referência, né? Que é o Silvio Humberto, né? Amaria, adoraria, adoraria. Inclusive, sou fã dele. Que homem brilhante, não, Rafa? Que homem brilhante. Exatamente. Eu só, para não cometer nenhuma gafe, porque eu estava olhando isso aqui, não, desculpe, Carolina, Foi. porque eu peguei a referência e troquei o nome, Silvio Almeida, desculpe. O Humberto é um amigo meu, Trocamos o daqui da sobrenome dele. Opa, gafe Almeida, para não coletiva. cometer nenhuma gafe. Então, feitas as devidas correções, o Silvio Almeida. E essa discussão é fundamental para a gente compreender os desdobramentos do Brasil no século XX. Esses últimos anos do final do século XIX, da segunda metade do século XIX, dos movimentos abolicionistas que aqui marcaram o contexto do nosso país, até o ato da princesa Isabel, né, a assinatura da Lei Áurea, já que ela estava como regente naquele contexto, tem toda a sua complexidade, né? Dom Pedro II estava em viagem, ela estava aqui com o regente, assina a E Lei a Áurea. maneira, Rafael, como a coisa aconteceu, porque assim, não houve nenhum planejamento, né, gente? Se assinou-se uma carta dizendo que a partir daquele minuto, daquele instante, todos os escravos eram libertos. Não houve nenhum projeto de como se reinserir na sociedade, não aconteceu isso, né? Eu tô com pouca bateria, eu vou precisar de um carregador, eu vou pedir um carregador aqui para Valentina. Então, essas pessoas foram Cortou, não largadas teve? à própria sorte, sem a menor condição de se reestruturarem, e, portanto, isso se perpetuou no Brasil. Até hoje nós vivemos num Exato. país onde não há oportunidades reais para que as pessoas de, sabe, classe mais baixa, pessoas de origem mais humilde, possam ascender socialmente. Porque elas não têm acesso a nada, elas não têm acesso nem a uma moradia digna, nem a saneamento básico, nem a educação, nem a nada. É muito Carol, interessante a gente observar isso, gente, porque isso é a cara do nosso povo, infelizmente. nesse episódio de pandemia, de epidemias, a gente viu alguns recortes sociais que escancararam essa realidade da desigualdade no nosso país. Exatamente, Está exatamente. se falando muito de educação à distância e tal, videoaulas e tal, mas muitas pessoas não possuem internet de qualidade em casa, não tem um Não equipamento tem de celular, computador, gente. não tem Como assim? computador, como é que a gente vai falar nisso? Né? E tem um discurso muito falso, um discurso hipócrita, de que estão fazendo, que existe que existem as facilidades, os meios, mas não existe. A desigualdade está aí escancarada, de forma muito Eu sou clara. uma otimista crítica. Eu sou uma otimista. Eu acredito no ser humano, acredito na sociedade como um todo. Eu acho que nós vamos conseguir superar, que nós vamos conseguir diminuir essas diferenças, que as desigualdades vão cada vez mais serem cada vez menores. A gente vai conseguir extirpar isso da nossa sociedade. Eu Uhum. tenho certeza que não vai ser uma coisa que vai acontecer de um momento para o outro. Acho que um país A como o Brasil mensagem, é muito complexo, né, da gente conseguir resolver tudo isso. Mas aqui agora nós estamos diante de nós com as oportunidades aqui. Diante de nós, na frente do nosso nariz. Eu vou pegar o carregador, senão vai acabar a bateria. Rafa, tá cuida certo. das pessoas. 1 minuto. Então, vou aproveitar e falar que existiram outros projetos abolicionistas na segunda metade do século XIX, inclusive mais ousados, no sentido de ser propositivos, de inserir, né, esse panorama social em uma outra dinâmica, mas esses projetos não foram à frente. Inclusive, um dos personagens que a gente pode destacar é o André Rebouças. André Rebouças, nossa, é um personagem importantíssimo para a gente compreender esse momento. Um homem super atuante nesse contexto. O seu projeto era muito mais assertivo, né, entre os outros existentes, mas não foi à frente. O projeto de abolição que ficou marcado nesse contexto foi algo extremamente conservador que acabou, de uma forma ou de outra, mantendo uma situação muito confortável, cômoda para aquela realidade política naquele contexto da segunda metade do século XIX, sem fazer as devidas reformas que seriam tão caras para o Brasil.
os devidos projetos, as devidas iniciativas para a gente entrar na República de uma outra forma. Carol, eu não sei se você ouviu, mas eu citei que existiram outros projetos abolicionistas, como o do próprio André Rebouças, que é um personagem super conhecido, né? Projeto esse, que era muito mais assertivo, mas que não foi adiante, né? Ou seja, tivemos um pós-abolição muito conservador, muito do mesmo. Eu não estou aqui dizendo que a abolição não tem sua relevância, sua importância. Claro que tem, principalmente no viés institucional. Afinal, foi a lei de 1838 que garantiu a liberdade dos escravos. Mas o pós-abolição representou persistências, continuidades. É o que a professora Vlomira fala, que é um jogo de dissimulação, né? A Primeira República, infelizmente, foi pautada também nessa questão. Inclusive, com uma repreensão muito forte pela parte da figura do Estado. Violenta, né? Eu acho que a gente precisa entender isso no Brasil de uma maneira objetiva, sem nenhum romantismo por trás, porque eu acho que quando a gente entende o contexto em que nossa sociedade foi criada, em que a nossa sociedade foi perpetuada, porque, por exemplo, nos Estados Unidos é muito clara a questão do racismo, ela é presente, ela é clara, ela está estruturada. Tem quem é racista, quem é racista, acabou. Tem os pretos, tem os brancos, o conflito está muito estabelecido, porque é muito visível o racismo lá. É muito presente o racismo lá. Durante muitos anos aqui no Brasil, nós pretendíamos, né, nós brasileiros, fazer de conta que não havia racismo aqui no país. Que vivíamos todos numa suposta, né, fantasia de igualdade, quando de fato nunca dissimulação, hipocrisia. Hipocrisia. Entendeu? Porque temos uma nunca sociedade... igualdade nenhuma, gente. Uma sociedade cheia de desigualdades e que se construiu, está ainda calçada em pilares que vão perpetuar essa desigualdade, né? Que servem para a perpetuação dessa desigualdade. E a gente, quando fala de racismo, é um desses pilares absurdos que nós temos que desestruturar, destruir, para que a gente possa mudar, porque fala muito de nós, né, como povo. E aliado a isso, na virada do 19 para o 20, temos ainda o racismo científico, que marca esse contexto, que vai marcar as décadas seguintes. Ou seja, as problemáticas ainda aumentam, né? Os disfarces, os mecanismos de repreender, de marginalizar um povo, todo um povo, estão presentes. O que são as construções das cidades no início do século XX, o que é o projeto de urbanização do Rio de Janeiro e o próprio surgimento das favelas nos anos seguintes, né? Todo esse panorama está carregado de passados, está carregado de persistências e a forma como essas pessoas não foram inseridas em todo o processo. Né? O professor... nunca nem sequer ouvi assim, a preocupação de se projetar algo para que elas pudessem ser inseridas, né? Isso é a verdade é essa, né? E tem uma questão muito interessante nos Estados Unidos, o brasileiro gosta muito de, né, observar o que acontece nos Estados Unidos, falar dos norte-americanos e tudo. Depois da Segunda Guerra Mundial, gente, depois da Segunda Guerra, onde todo mundo foi lá, ralou nas trincheiras, milhões e milhões de americanos, né, sofreram, mas eles lutavam de igual para igual com seus irmãos negros. Eles eram irmãos nas armas. Muitos americanos voltaram para casa e essa cultura do racismo, a gente está falando do início da década de 50, e eles se posicionavam de uma maneira radicalmente contra o racismo. Porque eles, de fato, eram irmãos das armas. Eles diziam, cara, o cara salvou minha vida ali, naquela trincheira. Né? Estávamos juntos ali, era eu por ele e ele por mim. E juntos a gente lutou e a gente sobreviveu. Então, assim, nós no Brasil nunca passamos por isso. E a gente nunca viveu o racismo de uma maneira tão exposta. Né? A gente no Brasil sempre jogou com o disfarce. Vamos fazer de conta que não existe, vamos fazer de conta que não é bem assim, somos democráticos, é um país tropical, todo mundo vai na praia, tá todo mundo ali de biquíni, todo mundo é igual. Não é igual. Não somos apesar, Carol, que eu acho que nessa realidade brasileira, nessas particularidades brasileiras, por mais que tentassem disfarçar, e olhe que tentaram mesmo, dá essa ideia de uma cordialidade ou coisa do tipo,
de uma relação harmônica que nunca existiu, a gente viu isso, né? Os sinais mostram de forma muito clara como esse racismo moldou essa ideia de Brasil que acabou sendo construída no século XX, né? Porque, por exemplo, nos Estados Unidos, olha o que foi a atuação do Martin Luther King, né, do Malcolm X, de outros personagens, os movimentos... E são heróis né, o movimento recentes. negro... Isso a gente vai falar deles todos amanhã. A live de amanhã eu estou super animada, porque é uma coisa, a parte mais contemporânea dessa história das lutas negras, né? A gente está se aproximando mais da nossa realidade. A gente vai falar do Mandela, a gente vai falar de todas essas pessoas que sei que tem uma representatividade enorme. Não só no momento atual, como eu acho que a representatividade delas seguirá perpetuamente sendo importante ao longo dos anos aí da história da humanidade. Né? Símbolos e referências não podem morrer, desaparecer, possuem sua relevância, sua importância. Eu acho que eles estão mais atuais do que nunca. E eu vou aproveitar e fazer um linkzinho quando a gente tem a notícia de que inclusive esse dado eu peguei do documentário que a gente assistiu, onde a cada 23 minutos um negro é assassinado no Brasil. Nossa live tem mais ou menos 1 hora, então mais dois negros foram assassinados no Brasil. Né? Essa são 23 minutos, são quatro negros assassinados enquanto nós fazemos 4 negros, exatamente. Eu pensando em 30. Imagina. Sem falar na população carcerária. É ainda pior. Né, e ainda pior. Sem falar na população carcerária no Brasil. Que o surgimento das cadeias, né, como isso é organizado, como esse modelo repreensivo é pensado e pautado ao longo da Primeira República, no pós-abolição, e como ainda hoje continua presente. E isso, né, em outro contexto, também tem um paralelo com os Estados Unidos, né? A realidade da 13ª emenda, a população carcerária nos Estados Unidos, que é algo também de um outro Explica contexto. para as pessoas rapidamente o que é a 13ª emenda, que isso também é muito importante. Fala aí, Rafa. Não sei se vai dar tempo, mas amanhã vamos falar sobre esse contexto geral, norte-americano e tal. A 13ª emenda aconteceu depois da abolição depois da independência dos Estados Unidos, né? A liberdade dos escravos lá é conhecida como 13ª emenda. E isso demorou um certo tempo para acontecer. Isso lá no século XIX. A independência aconteceu no final do século XVIII. Mas aí a gente vai falar, contextualizar melhor sobre esse panorama. Porque é uma coisa complexa também, né? Mas eu acho que toda essa questão, gente, da exploração, né, da mão de obra escrava, né? A gente ainda falou na live passada que esse escravo veio dos eslavos, né? Que foram conquistados sucessivamente, e os eslavos aí vira slave, né, em inglês, são os escravos. Sempre a dominação de um povo sobre outro, implicitamente, né, estava ali inserido o contexto de que o povo dominado se tornaria escravo do povo dominador, né? Ou seja, sempre houve na história da humanidade essa característica de que uma vez você dominando uma determinada cultura, um determinado povo, aquele povo passaria a ser escravo da cultura dominante. Uma necessidade sempre muito grande de impor a sua cultura, impor o nosso modo de vista sobre qualquer outro, como se nós, de fato, tivéssemos um modo de vida melhor, uma maneira, uma cultura mais importante do que qualquer outra. E isso a gente falou na primeira live, quando se chegou aqui no Brasil, já havia uma população de 3 milhões de pessoas nativas. Eram mais de 1.000 povos diferentes, com língua, dialeto, com cultura, com tradições diferentes que viviam no Brasil. E a população indígena foi dizimada. E assim a gente segue, né? E até hoje passa por uma série de confrontos, problemas, tensões, uma série de desrespeitos, inclusive questões ilegais, invasões de territórios indígenas e tal, principalmente nesse momento que a gente vive de pandemia. Essa história do Marechal, né? Quando o Marechal Rondon conseguiu finalmente demarcar um território para os índios. E, gente, eu não estou falando de muitos anos atrás, estou falando de 1960, né? Mandaram uma série de alimentos lá para uma tribo indígena, todos esses alimentos estavam contaminados com arsênico, um veneno. 13 mil índios morreram. Isso em 1962? Isso foi ontem. Isso a gente fala amanhã. Isso aconteceu ontem. Quer dizer, isso também é racismo. Isso também é preconceito, né? Mas vou me informar melhor e retomo esse assunto
com vocês amanhã para não falar nenhuma bobagem aqui hoje, né? E não te ouvi, a última frase, cortou. E eu vou confirmar esses dados para não ficar falando aqui nenhuma bobagem. Mas eu acho que realmente é uma coisa que aconteceu em 1962. Mas eu vou pegar esse dado para trazer aqui para as pessoas, porque é um dado alarmante, né? É só um fato Uhum. que aconteceu ontem. E isso é presente, né? Isso é presente, Carol. Isso é presente, tanto no que toca às comunidades indígenas, como a realidade com os negros em nosso país. Essa questão dos dados, dos números de mortes, mostra um panorama extremamente complexo, cru, e mais evidente do que isso, é impossível. Então, para Não aqueles que dá. dizem que não existe racismo no Brasil, né, por favor, não é só olhar os números, é só olhar a realidade do Brasil, é só olhar a nossa história e ver como tudo isso foi construído. Um projeto arcaico, retrógrado, infelizmente presente. O que a gente tem que trabalhar é para mudar essa ótica, né? Mudar esse A contexto. gente já está fazendo isso. Eu acho que a gente está fazendo isso e eu acredito que se cada um dentro do seu micro-universo fizer a sua parte, eu acho que a gente tem que parar de pensar macro por algum Sim, tempo. atuação. A Greta Thunberg, não é? Thunberg, ela ia lá todo dia, Sim, toda sexta-feira, ativista Fridays ambiental. for Future. Ela sozinha. Ela falou: eu vou fazer o que eu acho que eu posso fazer. Sozinha ela ia lá e fazia a manifestação dela toda sexta-feira. E olha só o fenômeno que ela provocou no mundo todo. Né? Então, nós temos que tomar as rédeas das nossas próprias vidas nesse sentido de sermos, sim, corresponsáveis pelo que acontece com a nossa sociedade e a gente tem, sim, que lutar contra qualquer tipo de desigualdade. E, gente, racismo eu acho que é uma das piores, né, formas de desigualdade. Você subjugar outra pessoa pela raça, pela cor da pele, pela religião daquela pessoa, seja lá de que maneira for. Nós temos 2 minutos, Rafa, para a gente falar tchau. Carol, só mais uma vez lembrar da importância do tema que a gente está trabalhando, que a gente está falando dessa semana para as pessoas que estão nos assistindo, né? Agradecer o bate-papo por você, uma conversa, como sempre, maravilhosa, e dizer que ainda tem muito trabalho a ser feito. Muito Muito. trabalho mesmo. E lembrar sempre, minha mensagem final, lembrar sempre das lutas e das revoltas que aconteceram em nossa história e que marcaram esse momento de construção, né, do Brasil e que não podem ser esquecidas, porque a luta literalmente continua. Continua, não tem a menor dúvida. E, gente, todo o material que a gente tem usado de pesquisa para fazer essas lives ao longo dessa semana, eu sempre estou postando e os links estão todos aqui. Se você quiser, se Uhum. tiver interesse de você ler, ou sei lá, em um momento qualquer outro, nem que seja daqui para frente, vou comprar um livro, vou guardar, mas se você quiser saber de onde nós estamos tirando todas essas informações, todo o nosso material de pesquisa vai estar aqui postado para você, se quiser também poder ter acesso a ele. Perfeito. Né? Então, ó, gente, mais uma vez, muito obrigada. Amanhã a gente volta. Amanhã a gente vai falar disso, gente. De todos esses ativistas, de todas essas Tensões do século XX. essas figuras importantíssimas da nossa história mais recente. E até da cultura pop, né? A gente também vai tentar abordar, de certa maneira, né? Como que certas pessoas se apropriaram das revoltas e das lutas negras para tentar traduzir isso de uma maneira um pouco mais popular, para que as pessoas tivessem realmente uma maior Literatura, compreensão. filme, temos tantos exemplos. Sim. E, Carol, na próxima live, amanhã, a gente tem que falar do Machado de Assis. Esquecemos de falar Não, de hoje. fundamental! Puxa, figura da maior importância, brasileiro, brilhante, grande escritor, né? Vamos, sem dúvida, amanhã a gente tem que falar sobre Machado de Assis. Falaremos, Perfeito. né? Gente, muito obrigada. Rafa, mais uma vez, ó. Beijo, Obrigada Carol. por tudo, viu, Rafa? Gente, muito obrigada. Boa Beijo, noite beijo para para vocês. Isabel. Tá bom? Um beijo. Tchau, tchau.